Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Imagine que uma criança, um jovem muito pobre, entrasse aqui nessa noite e nós com todo carinho o recebêssemos. Aquele jovem pobre, cheio de frustrações, cheio de problemas psicológicos, problemas familiares, problemas diversos na sua vida. Nós recebêssemos ele com muito carinho, muito amor, tratássemos o melhor possível. No final do culto, dessemos um pastel para ele e ele saísse daqui até feliz da vida. Mas ele vai embora, o culto acabou, foi embora. Aí nós podemos imaginar o seguinte, que um de vocês, ou até mesmo eu, nós nos sentimos meio tocados. Eu anotei o nome dele, o telefone, o endereço. E durante a semana eu sinto a vontade de passar numa loja, comprar algumas roupas, um sapato, porque o que ele veio aqui estava todo rasgado. E eu resolvo ir até a casa desse jovem. Vou até aquele lugar, um lugar meio medonho. E eu chego naquele jovem. E chegando próximo à casa daquele jovem, aquele jovem me recebe com uma pedrada na cabeça. Uma pedrada tal que eles têm que chamar uma ambulância e me levar para o hospital. E depois de uma semana com a cabeça arrebentada, cheia de curativos, cheia de pontos, eu saísse daquele hospital, talvez até meio que irado, talvez entristecido com aquele jovem, mas decidisse o seguinte: ir até uma loja e novamente comprar todas as coisas que eu tinha comprado, porque as que eu levei ficaram por lá, foram roubadas e não chegou até aquele jovem. Eu peguei todas as coisas, comprei novamente, comprei outras coisas e fui novamente à casa daquele jovem. Chegando na casa daquele jovem, bato a porta, o seu pai me recebe, olha espantado, e eu digo para ele: eu trouxe esses presentes para aquele jovem. E o pai dele diz: mas ele não merece, porque ele foi quem te deu a pedrada. Você não percebeu? Você não viu isso? E você olharia para o pai dele e diria: ele realmente não merece, mas é o que ele precisa. E muitas das vezes na nossa vida é exatamente isso. Foi exatamente o que Deus fez conosco. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu um presente. Nós não merecíamos, nós o traímos, nós sempre deixamos Deus de lado, nós começamos a caminhada e num determinado momento paramos, desistimos, desanimamos e falamos: não quero mais, não dá mais para mim. Mas mesmo assim, não importando o seu pecado, Deus ele ainda volta com o seu presente, os braços abertos, as mãos furadas. O sacrifício foi pago lá atrás, dizendo: eu te amo. E não importa o que você fez, você não merece, você realmente não merece. Mas você precisa de mim. Você precisa de salvação. Você precisa de redenção. Você precisa do meu presente. A graça. De graça. E se existe alguma coisa que nos deixa meio que constrangidos, é quando nós recebemos um presente sem ter feito nada. Você já recebeu um presente e, mas eu não fiz nada e agora
O que eu quero fazer? Eu quero retribuir esse presente, eu quero dar um jeito. Não, me deu uma Bíblia, eu, poxa, eu vou fazer o quê? Vou comprar uma Bíblia bonita também e vou dar uma Bíblia de presente para essa pessoa. Me deu um CD, eu vou dar um CD novamente. Nós sempre queremos fazer algo assim. Mas imagine quando você não sabe o valor desse presente. Você fica completamente perdido e fala, puxa, eu queria tanto recompensar, eu queria tanto devolver esse presente, mas eu não sei nem o valor, nem sei como eu daria um presente de um valor tal. E foi mais ou menos isso que os homens que tentaram reformular ali a reforma protestante, eles quiseram dizer com somente pela graça. Porque quando nós tentamos entender por que somos salvos, por que Deus nos daria um presente, a salvação de graça, se nós tentássemos colocar isso para, olha só, eu sou bonzinho, Deus ele ia me salvar por causa disso. Eu sou um cara que eu faço bem para todos e Deus iria me salvar por causa disso. Jamais. Não é pelo que você é, pelo que você faz. Porque as coisas boas que você faz, elas não poderiam pagar o preço que foi pago pela sua salvação. As coisas ruins que você fez, elas também não poderiam se comparar ao que Deus ele tem de amor por você, mesmo sabendo que você é algo ruim, mal, perverso. Eu imagino que se Deus ele de lá de cima estivesse olhando para nós, ele iria simplesmente ver o que está escrito em Romanos, no capítulo 3, verso 10. Vamos ver se é isso. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. O homem ele se tornou tão mau, tão perverso, tão longe de Deus, que Paulo ele vai escrever os Romanos dizendo isso. Que não existia justo nenhum sequer, porque era uma disputa entre os judeus, os gregos, os gentios, e eu sou o escolhido de Deus, e eu sou perfeito, e eu sou o que Deus tem para ele como filho. Aí Paulo vai dizer para eles, olha só, não há nenhum justo sequer. Eu acredito que isso seria o pensamento de Deus lá de cima, olhando para nós. Não há justo nenhum sequer. Não adianta você achar que você fez o bem hoje. Não adianta você querer fazer caridade. Porque isso não paga o preço pela sua salvação. O homem, ele tinha total acesso a Deus. Ele estava lado a lado com Deus todos os dias. Deus o visitava. Mas num determinado momento, o homem simplesmente falou, peraí. Deixa eu viver do meu jeito, deixa eu fazer do meu jeito, da minha maneira, deixa eu fazer como eu quero. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Eu vou viver da minha maneira, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou viver assim porque assim é. E você é assim muitas das vezes, eu fui assim muitas vezes, eu muitas das vezes sou assim. Deus ele tem um caminho para nós, Deus ele tem coisas para que venhamos fazer. E nós... Não, isso aqui não, vou pra cá. Deus fala, não, é pra cá não. Eu vou me desviar pro meu caminho, vou fazer o que eu quero, porque eu acho que isso é certo, porque eu acho que isso é bom, porque eu acho que isso é prazeroso. Só que Deus é que sabe os caminhos que são perfeitos para nós. Deus é quem sabe o que é bom e o caminho que vai nos levar à direção eterna. E não um caminho que vai só nos afundar e nos levar à morte. Porque, infelizmente, todas as vezes que nós confiamos no nosso próprio braço, todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, nós só nos afundamos.
E foi o que eles fizeram no momento em que tomaram do fruto. Com medo. Eles disseram, não importa o que Deus disse. O importante é que eu quero. Eu desejo esse fruto e quero isso. Nós somos assim. Se nós pararmos para pensar, nós somos esse garotinho da pedrada. Na hora que Deus ele envia o seu filho, que ele faz tudo o que fez por nós, nós entramos na igreja, muitas das vezes ouvimos palavras que mexem profundamente conosco, mas simplesmente nós, num dado momento, viramos as costas, ou num dado momento, acertamos a pedra em Cristo novamente. Em vários momentos da minha vida foi assim. E da sua vida também não foi diferente. Só que o mais interessante é que Deus, Ele mesmo que Ele fosse esse homem que levou a pedrada, ficou no hospital por dias. Ele, após se recuperar, ele voltou na loja e simplesmente comprou novamente os seus presentes. E volta a ele com as suas mãos cheias. Diz, é para você. Você não merece, mas você precisa. O presente de Deus para nós foi o que nós cantamos aqui. Redenção. Tudo foi por mim. Derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou. Então, mas aí foi isso. Foi exatamente isso. O negócio era para ser sério, agora não está chegando. Mas desculpa. Mas exatamente isso. Redenção significa que é um preço pago por alguém que foi, digamos, sequestrado, ou por um escravo que está ali condenado a ser escravo o resto da vida. Eu vou lá e eu vou pagar o preço pela liberdade desse escravo. E infelizmente, nós, homens, seres humanos, nós viemos com o peso do pecado e nos tornamos escravos do pecado, porque o pecado entrou lá em Adão e Eva e veio contaminando o homem, e dia após dia as coisas têm piorado. Dia após dia o pecado tem nos assediado, o pecado tem nos incendiado, e nós só queremos pecar, nós só queremos fazer as coisas erradas o momento todo, o tempo todo. Nós nos inclinamos para o que é mal. Nós nos inclinamos para o que é errado. O tempo todo o pecado vem nos encher de desejos malignos, vontades que seduzem os nossos olhos. O tempo todo o pecado vem nos enchendo de coisas más. E nós somos escravos do pecado. Aí o apóstolo Paulo escreve: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. É como se Deus estivesse aqui e você aqui embaixo, desesperado. Tem um abismo, eu não consigo alcançar, eu não consigo chegar aí. Existe algo separando o homem de Deus. Mas é nesse momento em que entra o Filho. É nesse momento em que eu acredito que existia aqui Deus irado. Eu tinha total acesso. Eu falava contigo todos os dias e você esqueceu de mim. Você me deu uma pedrada. Eu estou aqui irado. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou lançar toda a minha ira em cima do meu próprio filho.
E a Bíblia vai dizer, agradou o moê-lo em meu favor, em seu favor. Aleluia. E Jesus foi moído, foi cuspido, humilhado, espancado de diversas formas. Assim nós vimos as imagens do clipe, que por diversas vezes eu ouvi, que tudo que nós vimos naquele filme de Mel Gibson são coisas que nos deixam completamente comovidos. Tem pessoas que não conseguem nem assistir. Mas o que Cristo sofreu foi muito pior. Nós vemos que no Getsemane ele sofre até suar gotas de sangue. Meu Deus. Até suar gotas de sangue. E aquilo ali significa o quê? Uma agonia tão grande, suportando o peso do meu pecado, do seu pecado, aonde todos nós deveríamos ser crucificados por sermos malditos, por termos abandonado Deus num determinado tempo. Mas ele está ali, carregando o peso de toda a humanidade. E diante daquele lugar ali, ele simplesmente consegue se ver lá na frente, crucificado. Lá na frente, completamente humilhado. E tudo aquilo, aquela cena passando diante dele. Ele começa a orar a Deus e fala: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia que seja feita a tua vontade. Porque ele viu você sentado aí, porque ele me viu, porque ele falou assim: eles vão pecar, eles vão errar sim, mas eu creio que em um determinado tempo eles vão sentar e vão ouvir a minha palavra e vão se arrepender e vão querer mudar de vida, vão querer mudar a sua história. Eles não vão continuar no mesmo caminho. Jesus Cristo, ele simplesmente viu você através da cruz. E ele aceitou pagar o preço. Ele aceitou se entregar à morte por mim e por você. Ele aceitou pagar um preço tão grande. E tudo que ele pede de mim e de ti é que nós venhamos nos entregar a ele. E deixar com que ele comece a moldar a nossa vida, com que ele comece a direcionar o nosso caminho, porque ele sabe que quando nós confiamos no nosso próprio braço, vamos simplesmente nos afundando, simplesmente caminhando para o abismo sem fim. Cristo, ele nos amou de tal maneira que ele não negou aquele sofrimento. Ele nos amou de tal maneira que ele não negou aquele sofrimento que você merecia, que eu merecia. Quando eu fico pensando e imaginando aqueles momentos ali, mais de 400 cortes rasgando o seu corpo, fico pensando: Deus, eu sou tão miserável. Sou tão miserável porque, por muitas das vezes, por pouca coisa, eu olho para trás. Por pouca coisa eu desanimo. Por pouca coisa eu deixo de te buscar, eu deixo de orar, eu deixo de fazer diversas coisas por tão pouco. E ele vendo aquilo ali, sofrendo tudo aquilo ali, foi levado como uma ovelha muda perante seus tosqueadores. O que mais impressionava Pilatos é que um judeu, ele não se prostrava diante de nada. Então é aí que eles inventaram o azorrague, aquele chicote com 12 pontas que rasgavam as costas dos judeus na hora de serem castigados, porque aqueles castigos eram para homens que se levantavam contra o governo romano.
Então os judeus, quando se levantavam contra os romanos, eles apanhavam, eles faziam o que fosse, mas nunca se prostravam. Aí eles inventam aquele chicote, que a história vai contar que depois da 10ª chicotada, o homem já tinha praticamente 120 cortes no corpo. Era um momento em que o homem mais forte que tinha, ele gritava porque era insuportável a dor. Era um momento em que aquele homem que estava preso, ele se prostrava e tinha que se render. Então Jesus, ele leva aquelas chicotadas. E na 39ª chicotada, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Ele não blasfemou, ele não questionou, ele não desistiu. Ele continuou firme no seu propósito. E Deus, ele nos chama para isso. Ei, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão completamente separados, mas através de Cristo, através desse homem que suportou tamanha dor por você. Paulo vai escrever o verso 24 dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Assim como Cristo colocou uma vírgula lá, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Paulo fez a mesma coisa aqui, pois todos pecaram, eles estão completamente separados de Deus. Viu? Mas vocês têm o direito, através daquele homem que se entregou naquela cruz, de serem justificados. Vocês não merecem, vocês são injustos, mas quando você se entrega a esse homem que se entregou numa cruz, quando você se entrega ao Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, o seu sangue te cobre, te justifica, te purifica, te transforma. Sendo justificados por esse sangue, justificados por esse sangue, agora vocês têm direito a uma vida eterna. Vocês não mereciam esse presente, mas Ele trouxe graça, misericórdia, redenção. Graça, favor imerecido. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Muitas das vezes eu fico pensando que nós somos piores do que Judas. Porque nós muitas das vezes crucificamos e falamos: Judas traiu, fez, aconteceu. Judas, ele era um cabeça pensante da época. E ele seguia Jesus porque ele achava que Jesus iria libertar ele da mão dos romanos. E num determinado momento Jesus fala para ele: olha só, o meu reino não é nesse mundo. Ele fica perdido, ele fica completamente sem entender. O meu reino não é neste mundo. Eu vou morrer, vou ser crucificado, vamos fazer isso e aquilo.
Judas fala, pô, peraí, isso aí, não é esse aí o cara que eu preciso seguir, não. Ele vai lá e entrega a Jesus. Jesus vai até ele. No momento em que ele vai entregar Jesus, vai dar um beijo em Jesus, Jesus chama ele de amigo. Jesus queria dizer, olha só, eu estou te perdoando, não se preocupa não. Você não precisa fazer o que você vai fazer. Você é meu amigo, eu tenho como mudar a tua história. Judas, ele ficou tão traumatizado com o que ele fez que ele foi cometer suicídio, porque ele entendeu que aquele homem era justo. E nós, muitas das vezes, entendendo que Jesus é justo, santo, perfeito, nós não cometemos o suicídio. Voltamos, pecamos de novo. Voltamos e pecamos de novo. Voltamos e pecamos de novo. Mas mesmo assim, ele ainda está dizendo, olha, eu sou teu amigo. Talvez o único que você possa confiar. Eu posso mudar a tua história. Não importa as vezes que você errou. Não importa as vezes que você falhou. Não importa as vezes que você caiu. Eu estou aqui, disposto a te levantar e mudar a tua história. Mais uma vez. Na última noite em que Jesus ele se reúne com os seus discípulos, momentos antes de ser traído, momentos antes de ser entregue, Jesus ele se reúne com os seus amigos. Acredita-se que na casa de João Marcos, esse João que escreveu o Evangelho, ainda era um jovem, não era um dos discípulos de Jesus. Mas ele chega ali para os seus amigos e mostra um pedaço de pão, como já era seu costume, e diz, esse é o meu corpo, que daqui a algumas horas vai ser partido por vós. Quinta-feira à noite, a última reunião com seus amigos. Esse é o meu corpo, que vai ser partido por vós. Ele levanta um cálice de vinho e diz, o meu sangue vai ser vertido por você. Eu vou derramar até a última gota por vocês que são meus amigos e estão aqui sentados comigo. Oh Deus, aleluia. Por você que está aqui hoje. Jesus ele deixou algo para simbolizar o seu grande amor, o seu grande favor por mim e por você. O corpo representado num pedaço de pão, partido, completamente triturado pela mão dos homens. Como eu já disse, mais de 400 cortes no corpo. Algumas pessoas dizem que nessa hora que o cidadão dava a 10ª chibatada, o homem se prostrava, gritava. E na hora que ele dava a outra chibatada era no pescoço. Pegavam os olhos, rasgavam a face. Era o momento em que eles mais ansiavam. Era o momento que eles mais gostavam. Porque eles adoravam fazer essa maldade, essa crueldade com os judeus. Eles adoravam fazer aquilo. Então na hora que dava a 10ª, eles sabiam que o homem já não aguentava, ele gritava, se prostrava, eles largavam da mesma maneira, no mesmo lugar e na mesma altura. Aí já não pegava mais as costas, não pegava mais. Pegava no rosto, pegava no pescoço. Crueldade.
E ele disse: o meu corpo vai ser bem isso. Totalmente moído, totalmente espancado, partido por você. Eles vão me bater de tal maneira que vai chegar um momento que o sangue vai acabar. Pode tomar esse cálice de uva, tomar ele todo, porque o meu sangue também vai acabar. E a Bíblia vai dizer que no fim começa a jorrar água, porque já não existia mais sangue. Até a última gota do sangue ele entregou por você. Até a última gota do sangue ele entregou por mim. E tudo que ele pede de você é uma vida de entrega para ele. Para que ele te dê uma vida melhor. Porque você sabe que todas as vezes que você foi de acordo com a sua vontade, você só quebrou a cara. Então ele fala: peraí, eu sofri para te ajudar a andar no caminho direito. Não é para ter prazer em mim, mas é para modificar os teus caminhos, que só estão te machucando, só estão te levando para dentro do abismo, para dentro de um buraco. E você não vai querer uma vida tão triste assim. Mas infelizmente, o pecado todos os dias vem nos convencendo que isso é bom. E nós vamos afundando, afundando e afundando. Até o momento que a gente fala: e agora? Não tem mais jeito, não tem mais solução. Alguns se voltam para Deus, outros querem culpar a Deus. Enquanto Ele só demonstrou amor por mim e por você.